Você já se perguntou como alguém pode transformar a dor da traição em uma história de esperança e redenção? Hoje, vou contar para você a vida de José, um jovem que enfrentou o abandono dos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, encarou a injustiça da prisão, mas nunca perdeu a fé. Nesta história, cheia de sonhos proféticos e reencontros inesperados, vamos descobrir juntos como a paciência e a confiança no propósito divino podem mudar tudo. Prepare-se para uma narrativa calma e profunda que vai tocar seu coração. Em uma terra marcada por colinas suaves e céus infinitos, havia um jovem cujo coração pulsava com uma esperança silenciosa. Seu nome era José. Filho de Jacó, ele nascera do amor profundo que seu pai nutria por Raquel, a mulher por quem trabalhou longos anos, e talvez por isso, ou por um mistério que só o tempo poderia desvendar, José carregava um brilho diferente nos olhos, algo que o destacava entre seus irmãos, algo que, ao mesmo tempo, o aproximava de Deus e o afastava dos homens. Jacó, seu pai, o amava com ternura evidente. Em meio aos 12 filhos, José era como o filho da velhice, uma dádiva tardia, um sopro de juventude em meio ao peso dos dias. Como sinal desse carinho, Jacó lhe deu uma túnica longa e colorida. Não era apenas uma peça de roupa, era um manto de afeto, um símbolo de distinção. Mas onde há favoritismo, muitas vezes nasce a sombra da inveja. E foi assim que, silenciosamente, os irmãos de José começaram a olhar para ele com olhos escurecidos. José, no entanto, não via maldade. Ainda era puro em sua inocência. E foi com essa mesma pureza que começou a sonhar. Sonhos que pareciam tocar os véus do céu. Sonhos que não vinham apenas do inconsciente de um rapaz adormecido, mas de uma fonte mais alta, mais profunda, mais sagrada. Em uma manhã calma, quando a brisa tocava as folhas com delicadeza, José se aproximou de seus irmãos e compartilhou o que havia sonhado. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os de vocês se curvavam ao redor. O silêncio caiu como pedra entre eles. O que antes era ciúme, agora se transformava em algo mais amargo. Zombaram, disfarçaram o desconforto com risos ásperos, mas no íntimo algo se remexia. Seria arrogância, ou será que aquele sonho tinha algo de verdadeiro? Dias depois, outro sonho, desta vez mais celestial. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Desta vez, até seu pai estranhou. Jacó o repreendeu suavemente, perguntando: estaremos eu, tua mãe e teus irmãos prostrados diante de ti? Mas Jacó guardou as palavras no coração, porque algo no tom de voz de José, algo na calma com que dizia, parecia vir de outro lugar, como se ele estivesse apenas repetindo o que lhe fora mostrado por alguém maior. E assim, José caminhava entre os irmãos, envolto em uma túnica de cores vivas e sonhos invisíveis. Ele não sabia que os campos onde andava se tornariam testemunhas de uma dor profunda. Não sabia que o céu silencioso que o inspirava, em breve, pareceria distante. Mas também não sabia que seus sonhos, esses que causavam espanto, escárnio e medo, eram sementes. Sementes que um dia floresceriam no tempo certo, mesmo que enterradas nas profundezas da dor. À noite, quando o mundo se calava, José olhava as estrelas. Elas não respondiam, mas pareciam ouvir, e dentro de si, mesmo sem compreender, ele sentia: Deus está comigo, mesmo que ninguém mais esteja. O deserto ainda estava por vir, a rejeição, o abandono, a prisão, mas nesta primeira parte da história, tudo o que ele tinha eram sonhos, e para quem tem fé, às vezes, isso é tudo o que basta. A inveja dos irmãos e a cova do silêncio. O tempo passou, e os sonhos de José, ao invés de se apagarem, pareciam se aprofundar. Sua alma permanecia serena, mesmo enquanto a inquietação crescia ao seu redor. Os irmãos,
homens do campo e do trabalho duro, não compreendiam aquele jovem que sonhava com estrelas e falava com a inocência de quem não conhecia o peso do mundo. Eles o viam chegando, vestindo sua túnica colorida, aquela que parecia brilhar mais do que deveria, e seus corações se apertavam com um sentimento que eles mesmos não sabiam nomear. Era mais que ciúme. Era uma inquietação profunda, uma sensação de ameaça que tomava forma nos silêncios e nos olhares. Jacó, confiando em José, enviou o filho para visitar os irmãos que pastoreavam os rebanhos longe de casa. Era um pedido simples: vá, meu filho, veja como estão teus irmãos e traga-me notícias. José, como sempre, obedeceu. Ele não sabia que naquele dia sua vida daria um giro sem volta. Caminhou longamente pelas campinas, perguntando a pastores pelo paradeiro dos irmãos, até que os encontrou num lugar chamado Dotã. Ao avistarem-no de longe, os irmãos não viram apenas o irmão mais novo. Viram o sonhador, o menino dos sonhos que os colocava de joelhos em visões noturnas, o filho amado de Jacó, e juntos formaram um plano. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros com amargura. Vamos matá-lo. E então diremos que foi devorado por uma fera. Veremos o que será dos seus sonhos. Mas havia entre eles um irmão chamado Rúben. E o coração de Rúben não estava totalmente endurecido. Ele tentou salvá-lo, sem saber exatamente como. Não derramemos sangue. Lancemo-lo nesta cisterna aqui no deserto, mas não toquem nele. Rúben pretendia voltar depois para tirá-lo dali. José se aproximou sem saber do que se formava ao redor. Talvez tenha acenado, talvez tenha sorrido, mas ao chegar, os braços que deveriam abraçá-lo se tornaram mãos que o agarraram com violência. Arrancaram-lhe a túnica, aquela mesma túnica que tanto representava, e o jogaram dentro da cisterna. Era uma cova seca, sem água, sem saída, sem som, apenas a escuridão e o silêncio do fundo da terra. José, de súbito, passou do alto dos sonhos ao fundo do poço e não entendeu. Onde estavam os olhos de Deus? Onde estava o amor dos irmãos? Tudo o que ele ouvira de cima agora era distante. Vozes abafadas, risos frios, enquanto ele permanecia, lá esperando. O que exatamente, ele também não sabia. Os irmãos se assentaram para comer, como se nada houvesse. E ali, entre um pedaço de pão e outro, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, comerciantes que vinham de Gileade com seus camelos carregados de especiarias rumo ao Egito. Foi então que Judá, outro dos irmãos, teve uma ideia. Que ganharemos se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo. É nosso sangue, nossa carne, mas que siga seu caminho, que vá com os estrangeiros. E assim foi. José, retirado da cisterna com mãos frias, foi entregue por 20 moedas de prata à caravana que passava, um preço baixo, um valor que não condizia com a alma que carregava. Enquanto era levado, sem entender o que estava acontecendo, José olhava para trás. Talvez esperasse que um dos irmãos dissesse basta, que alguém o chamasse pelo nome, que uma lágrima escorresse como sinal de arrependimento. Mas não houve nada. Apenas o som dos camelos, o ranger das cordas e o silêncio. Rúben, ao voltar e ver a cisterna vazia, rasgou suas vestes. Mas já era tarde. Tomaram a túnica de José, mancharam-na com o sangue de um animal e a levaram até Jacó, dizendo: achamos isso no caminho, veja se é do teu filho. Jacó reconheceu, seu coração se partiu, e a dor o envolveu como um manto escuro. Rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e recusou consolo. Enquanto isso, José era levado para um destino que nem os sonhos haviam revelado. Longe da casa do pai, longe dos irmãos, longe de tudo. E ainda assim, não estava longe de Deus. Porque mesmo no fundo da cova, mesmo nas mãos dos mercadores, José levava algo que não podia ser vendido, traído ou arrancado.
a promessa silenciosa de que tudo aquilo um dia faria sentido, mas por ora o deserto era tudo o que ele via. Vendido como escravo, o começo do exílio, a poeira do deserto, subia lentamente com o passo dos camelos. O sol, alto e impiedoso, dourava a areia que parecia não ter fim. No meio da caravana, entre fardos de mirra e especiarias, um jovem andava em silêncio. Seus pés descalços tocavam o chão quente e seus olhos, embora cansados, ainda guardavam o brilho de alguém que um dia sonhou com estrelas. Era José, o filho de Jacó. O menino da túnica colorida, agora vestido com roupas ásperas e amarrado com cordas simples. Não era mais irmão, filho ou sonhador. Era apenas um escravo a caminho do Egito. A viagem era longa e o silêncio o acompanhava. Não havia lágrimas em seus olhos. Talvez tivessem secado no fundo da cisterna. Ou talvez, no íntimo, José soubesse que a história ainda não havia terminado. Enquanto a caravana cruzava planícies e colinas, o Egito surgia no horizonte como um mundo novo. Uma terra de monumentos imensos, de deuses estranhos e uma língua desconhecida. Lá, ele seria apenas mais um rosto entre muitos, mais uma alma vendida por um preço que não dizia nada sobre seu verdadeiro valor. Ao chegar, José foi levado ao mercado de escravos, um lugar onde vidas eram expostas como mercadoria. Homens em silêncio, mulheres com os olhos vazios, crianças assustadas. Os compradores passavam, observando corpos, avaliando músculos, fazendo perguntas frias. Entre eles estava Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Um homem de autoridade, com olhos atentos e espírito prático. Algo em José chamou sua atenção, talvez sua postura, talvez seus olhos, ou talvez algo mais profundo, uma presença que ele mesmo não sabia nomear. Potifar o comprou, levou-o para sua casa. E ali, no meio da grandiosidade egípcia, José começou uma nova jornada. Uma jornada sem título, sem nome, sem honra. Mas com propósito, o jovem hebreu observava tudo, cada gesto, cada palavra. Era inteligente, mas acima de tudo era fiel. E sua fidelidade não era apenas aos homens, mas ao Deus que não o havia abandonado. Mesmo na cisterna, mesmo na venda, mesmo no mercado. Na casa de Potifar, José não se rebelou, não se revoltou, serviu com zelo, com atenção, com dignidade. E logo sua excelência começou a brilhar. Tudo o que tocava prosperava. O trabalho fluía, a ordem se estabelecia. E Potifar, percebendo isso, confiou-lhe tudo. Deixou sua casa sob os cuidados daquele jovem estrangeiro que parecia abençoado por alguma força invisível. A palavra sagrada diz: o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. Mesmo como escravo, ele era livre, por dentro, porque sua fé era uma âncora que o mantinha firme, mesmo em mar revolto. Mas a paz não duraria para sempre, porque onde a luz brilha, as sombras se agitam. E havia naquela casa um olhar que começou a se voltar para ele com insistência, o olhar da esposa de Potifar. Fascinada pela beleza e pela presença silenciosa de José, ela passou a desejar o que não lhe pertencia. Mas isso era o começo de uma nova provação. Por enquanto, José seguia fiel, com mãos calejadas, mas com alma limpa, com o coração partido, mas com os olhos firmes no céu. Ele não entendia os caminhos, mas confiava no guia, e isso bastava. À noite, quando a casa se calava, ele olhava as estrelas através da janela estreita do seu quarto de servo. Lembrava de seu pai, da túnica, dos sonhos. E talvez, lá no fundo, ainda acreditasse: Deus não terminou de escrever minha história. A casa de Potifar e a tentação que fere na casa de Potifar. José vivia entre tarefas e silêncio. Sua rotina era de disciplina. Cuidava da administração, coordenava os servos, zelava pelos bens do capitão. E em tudo,
A mão de Deus era evidente. Onde ele colocava os pés, havia ordem. Onde tocava, havia progresso. José havia encontrado um lugar, ainda que como escravo, onde sua luz começava a brilhar. Mas havia algo que não se movia com a mesma pureza. Havia olhos sobre ele, olhos que não buscavam a presença de Deus, mas o desejo da carne. A esposa de Potifar o observava, cada passo, cada gesto. A beleza de José não era comum, e mais do que isso, havia nele uma força serena, uma dignidade que o tornava diferente. Ela se sentia atraída, não só pelo corpo jovem, mas pelo espírito incorruptível que exalava firmeza. Dia após dia, ela se aproximava. "Deita-te comigo", sussurrava com voz macia. Mas José, mesmo jovem, mesmo longe da proteção do pai, mesmo em terra estranha, recusava. Não com arrogância, mas com temor. Ele não via ali uma chance, via uma cilada. "Meu Senhor me confiou tudo nesta casa. Nada me vedou, senão a ti, que és mulher dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Essa era a sua verdade. A fidelidade para com Potifar era importante, mas ainda era a fidelidade ao Deus que tudo via, mesmo quando ninguém via. Mesmo nas sombras, mesmo nos quartos fechados, mas ela insistia, como uma serpente sutil que cerca o espírito até que se canse. Todos os dias lançava palavras, olhares, toques, e José, firme como rocha, resistia. Até que um dia, quando a casa estava vazia, ela o agarrou pelo manto e implorou uma última vez. Ele fugiu. Não respondeu, não debateu, apenas fugiu. Deixou o manto em suas mãos e correu, porque às vezes o maior ato de coragem é recuar, é reconhecer que o corpo é fraco e por isso fugir é fé. Mas a mulher, ferida em seu orgulho, transformou desejo em acusação. "Vejam, o escravo hebreu tentou me violentar, gritem, acorram." Mostrou o manto como prova, virou o cenário ao seu favor e quando Potifar voltou, despejou sobre ele a mentira embrulhada em teatralidade. Potifar ouviu. Talvez tenha duvidado, talvez tenha percebido a sombra por trás dos olhos da esposa. Mas, pressionado, agiu. Não matou José, como seria esperado, mas lançou-o na prisão dos prisioneiros do rei. E assim, mais uma vez, José foi arrancado do que havia construído, do favoritismo do pai à cisterna, da cisterna ao mercado, do mercado à casa de Potifar. E agora, à prisão. Tudo por manter-se. O fiel, tudo por não ceder. Na prisão, José sentiu novamente o peso da injustiça. Não era por falta de merecimento que ele sofria, era por fazer o certo. Mas mesmo ali, entre grades e paredes frias, ele não murmurou, não blasfemou, porque a presença que caminhava com ele não era feita de paredes, mas de promessa. A Escritura é clara. O Senhor era com José e lhe estendeu benignidade. O carcereiro, como antes Potifar, viu nele algo raro. Confiou-lhe os cuidados da prisão e novamente tudo o que José fazia prosperava. Mesmo preso era livre, porque sua liberdade não dependia de correntes, mas da fidelidade que carregava no peito. À noite, no escuro da cela, José olhava para o alto, mesmo que só visse pedras. Fechava os olhos e, no fundo, ainda sonhava. Os homens podiam prender seu corpo, os falsos testemunhos podiam manchar seu nome, mas o Deus que prometeu não o havia esquecido, porque havia algo crescendo no silêncio da injustiça, algo invisível aos olhos, mas profundo como o céu. A história de redenção ainda estava sendo escrita. A prisão e os sonhos interrompidos. Na escuridão da cela, o tempo passava lentamente. Os dias não eram mais marcados pelo nascer do sol ou pelo entardecer. Lá dentro, a luz era pouca e o tempo parecia suspenso. Havia apenas a rotina,
O silêncio, os ecos das correntes, os passos pesados dos guardas e o sussurrar dos que, como José, haviam sido esquecidos pelo mundo. Mas nem mesmo no cárcere, Deus o abandonou. José logo se destacou ali, como antes fizera na casa de Potifar. Havia nele um espírito que não se rendia à derrota. Onde outros murmuravam, ele silenciava. Onde outros odiavam, ele esperava. A esperança, ainda que pequena, era como uma brasa viva no fundo do coração, e isso fazia dele diferente. O carcereiro principal, atento, confiou a José responsabilidades. Ele passou a cuidar dos outros presos, a zelar pela ordem naquele lugar sem luz. Era um prisioneiro, mas também um líder. Um servo, mas também um consolador. Foi nesse cenário que chegaram dois homens vindos do palácio de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro real. Ambos haviam desagradado o rei e por isso estavam agora atrás das mesmas grades que José. Dois rostos novos, duas histórias marcadas pela queda repentina do alto posto, a solidão da cela. José os observava. Percebia neles mais do que culpa, percebia angústia. Certa manhã, notou que seus semblantes estavam abatidos de maneira incomum. "Por que estáis tão tristes hoje?" perguntou com mansidão. Ambos haviam tido sonhos durante a noite. Sonhos intensos, vívidos, perturbadores, mas não havia quem os interpretasse, e isso os deixava aflitos. José então respondeu com palavras cheias de fé: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos." O copeiro falou: "Primeiro, em meu sonho havia uma videira diante de mim. Nela, 3 ramos brotavam, floresciam e produziam cachos de uvas maduras. Eu tinha o cálice de Faraó em minha mão e espremia as uvas nele, entregando o copo ao rei." José ouviu e, em silêncio, buscou a resposta no fundo de seu espírito. "Os 3 ramos são 3 dias", disse. "Dentro de 3 dias, Faraó te chamará e te restituirá ao teu cargo. Tu voltarás a colocar o cálice em sua mão como antes." E então, com olhos esperançosos, José fez um pedido: "Quando estiveres bem, lembra-te de mim. Fala de mim a Faraó. Eu fui tirado da terra dos hebreus injustamente e nada fiz para estar aqui." Em seguida foi a vez do padeiro. "Em meu sonho, havia 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto mais alto, havia iguarias assadas para Faraó, mas as aves vinham e comiam do pão." José baixou os olhos. A interpretação não era fácil, mas era verdadeira. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te condenará. Ele te fará enforcar, e as aves comerão tua carne. 3 dias se passaram. No aniversário de Faraó, os 2 homens foram chamados. O copeiro foi restituído, o padeiro executado, exatamente como José havia dito, exatamente como o sonho havia revelado. Mas o copeiro, restaurado à sua posição de honra, esqueceu-se de José, não falou seu nome, não contou sua história, não o recomendou. José, mais uma vez, foi deixado no silêncio, esquecido pelos homens, mas jamais por Deus. O tempo passou, meses, talvez anos, e mesmo assim José permaneceu. Não se revoltava, não amaldiçoava. Sua fé, como raízes profundas, o sustentava no subsolo da vida. Ele continuava servindo, continuava orando, continuava esperando. Ele não sabia, mas o céu estava em movimento. Havia um propósito no atraso, havia um sentido na espera, porque antes que o sonho de José se cumprisse, era preciso que ele passasse pela fornalha da humilhação, para que um dia pudesse ser promovido à honra sem que o orgulho o corrompesse. Na prisão, seus dons foram provados, sua fé foi lapidada, seu caráter purificado. E enquanto o mundo o esquecia, Deus estava preparando o palco, porque às vezes os sonhos mais grandiosos nascem das celas mais escuras.
E José ainda iria descobrir que o tempo de Deus nunca se atrasa. Ele apenas amadurece tudo antes de agir. O sonho de Faraó e o chamado divino. 2 anos haviam se passado desde que o copeiro fora libertado. 2 longos anos em que José permaneceu na prisão. Dias em que a esperança se mantinha em silêncio. No mundo, as estações mudavam, impérios cresciam, a vida seguia. Mas na cela de José tudo era igual. A rotina da prisão, o som das correntes e a lembrança distante de um sonho juvenil. Então, numa noite qualquer, quando o mundo dormia, o palácio do Egito foi sacudido pelo mistério. Faraó sonhou, não um sonho comum, mas um sonho que inquietava a alma. Um enigma que nem o poder de um rei conseguia decifrar. No primeiro sonho, ele se via junto ao rio Nilo. Dele saíam 7 vacas, gordas, saudáveis, que pastavam nas margens. Logo em seguida, surgiam outras 7 vacas, feias, magras, de aparência assustadora. E as vacas magras devoravam as gordas. Faraó despertou assustado. Mas ao voltar a dormir, outro sonho veio. Desta vez, via 7 espigas de trigo, cheias, bonitas, crescendo num mesmo pé. Depois surgiam outras 7 espigas, mirradas, ressecadas pelo vento do deserto. E as espigas secas engoliam as saudáveis. Ao despertar, o rei estava perturbado. Chamou os magos, os sábios, os conselheiros, mas ninguém conseguia interpretar o que aquilo significava. O palácio se agitou. A corte murmurava. O trono do homem mais poderoso da terra tremia por algo que escapava de sua compreensão. Foi então que o copeiro lembrou. A lembrança veio como um sussurro da consciência. Hoje me lembro das minhas faltas. Quando estive na prisão, havia ali um jovem hebreu. Ele interpretou meus sonhos e tudo aconteceu como ele disse. Talvez ele possa ajudar. Faraó mandou chamar José imediatamente, e num piscar de olhos, tudo mudou. José foi retirado da prisão, barbeado, trocado, preparado. Era como se o céu dissesse, agora chegou a hora. Diante do rei, José não se curvou com medo, mas com humildade. Faraó falou, ouvi dizer que podes interpretar sonhos. José, sem vaidade, respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. O rei contou os sonhos. José ouviu com atenção. Cada palavra parecia tocar um fio invisível da vontade divina. E então ele falou, os 2 sonhos são um só. Deus está revelando o que há de vir. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura que virão sobre o Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Uma fome tão severa que fará esquecer os tempos de abundância. O silêncio caiu sobre o salão. Cada palavra parecia pesada, profética. José continuou, não apenas com a interpretação, mas com sabedoria. Escolha, pois, Faraó, um homem sábio que administre o país. Durante os 7 anos de fartura, armazene alimentos. Assim, quando vier a fome, o Egito terá pão. Faraó olhou ao redor. Nenhum dos seus conselheiros parecia tão sensato. Nenhum dos seus magos tinha aquela calma. Nenhum dos seus príncipes possuía aquele olhar de quem já havia enfrentado a dor e não se quebrado. Acharíamos porventura homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Se perguntou, e então, diante de toda a corte, Faraó proclamou, tu serás sobre a minha casa, e sobre tua palavra se regerá todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. José, o escravo, José, o prisioneiro, José, o esquecido, agora se tornava o governador do Egito. Recebeu o anel do rei, vestes finas, um colar de ouro. Foi colocado em uma carruagem de honra, e por onde passava, o povo se curvava. Porque a mão de Deus havia escrito sua história com um roteiro que ninguém poderia imaginar. Mas José não se exaltou. Ele sabia, aquela posição não era o fim do sonho.
Era apenas o início da missão. Ele havia sido levantado para proteger vidas, para salvar povos, para ser a ponte entre a provisão de Deus e a fome dos homens. Seu passado, com todas as dores, fazia sentido agora. A cisterna, a venda, a prisão, tudo havia moldado seu coração para esse momento. E no íntimo, ele sabia. O Deus que havia prometido agora começava a cumprir. Não no tempo dos homens, mas no tempo perfeito dos céus. A fome e o reencontro com os irmãos, o tempo passou. Vieram os anos de fartura, exatamente como Deus havia revelado. Durante 7 anos, as terras do Egito floresceram como nunca antes. Os celeiros foram enchidos, as colheitas foram armazenadas com sabedoria, e sob a administração de José, o Egito se tornou o centro de provisão do mundo. Mas então os ventos mudaram, as nuvens se afastaram, a chuva cessou, a terra começou a secar, os campos já não produziam. A fome, silenciosa e cruel, começou a se espalhar. Primeiro pelos arredores do Egito, depois pelas terras distantes, até chegar em Canaã. Ali, Jacó e seus filhos sentiam os sinais da escassez. As reservas diminuíam, os animais enfraqueciam, e o velho pai, agora mais branco de cabelos e mais cansado de alma, sabia que precisava agir. Ouvi que há trigo no Egito, disse ele aos seus filhos. Ide até lá e comprai para nós, para que vivamos e não morramos. 10 dos filhos de Jacó partiram. Apenas Benjamim, o mais novo, ficou com o pai. Jacó já havia perdido José e temia perder o último filho de Raquel. A jornada até o Egito foi longa. Mas enfim os irmãos chegaram, pobres, cansados, famintos, à terra da abundância. E como todos os estrangeiros, se apresentaram diante do governador. Eles se curvaram profundamente diante de José. Não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Ali estavam os mesmos rostos, os mesmos irmãos que um dia o haviam vendido, aqueles que zombaram de seus sonhos. Agora diante dele, curvados, e o sonho da juventude se cumpria diante dos seus olhos. José, porém, não revelou sua identidade. Seu coração estava cheio, não de vingança, mas de algo mais profundo: dor, saudade, compaixão e teste. Ele queria saber, seriam os mesmos ou haviam mudado? De onde vindes? Perguntou com firmeza. Da terra de Canaã, para comprar alimento, responderam. José os acusou de serem espiões. Eles, assustados, contaram que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, e que o mais novo estava em casa e outro já não existia. O coração de José tremeu. Eles pensavam que ele estava morto, mas ele manteve o disfarce. Se sois sinceros, trazei o vosso irmão mais novo. Até lá, um de vós ficará aqui. Simeão foi preso, e os outros partiram, levando sacos cheios de trigo, mas também com medo no peito. Ao voltarem, contaram tudo a Jacó. O velho pai se entristeceu profundamente, mas o tempo passou, e a fome piorou, até que não havia mais escolha. Benjamim teria que ir. Jacó chorou, orou, confiou, e os irmãos voltaram ao Egito. Desta vez José os recebeu com um banquete. Viu Benjamim e, ao vê-lo, seu coração se agitou. Teve que sair da sala, esconder as lágrimas, respirar fundo, porque ali estava o irmão que ele nunca esquecera, filho da mesma mãe, lembrança viva de casa. Mas o teste final viria. Na despedida, José mandou que escondessem sua taça de prata no saco de Benjamim. Pouco depois, mandou que os seguissem e os acusassem de roubo. Os irmãos foram pegos. Trouxeram-nos de volta. José então disse: aquele em cujas mãos a taça foi achada ficará como servo. Os outros podem ir em paz. Foi então que Judá se levantou, e o que ele disse partiu o coração de José. Judá falou do pai, Jacó, da dor de perder José, do desespero que viria se Benjamim não voltasse, e por fim ofereceu-se no lugar do irmão. Deixa-me aqui, meu senhor, mas deixa que o menino volte com seus irmãos,
pois como voltarei a meu pai sem ele? Foi demais para José. O governador egípcio já não conseguia conter as lágrimas. Mandou que todos saíssem da sala e então, chorando alto, revelou a verdade. Eu sou José, vosso irmão. Os irmãos ficaram imóveis, atônitos, silenciosos. Mas José se aproximou. Não vos entristeçais por me haverdes vendido. Deus me enviou adiante de vós para preservar vidas. A sala se encheu de lágrimas, de abraços de perdão. O passado não foi esquecido, mas foi redimido. Porque quando Deus está à frente, até o mal se transforma em instrumento de salvação. E naquela terra estrangeira, num palácio que antes representava o fim, os irmãos se reencontraram como família. Feridos, sim, mas restaurados pela graça. O perdão e o propósito cumprido-se, o reencontro entre José e seus irmãos, foi como um rio que rompe as margens depois de anos de seca. O que antes era dor, agora se tornava lágrima de reconciliação. O que foi perda se convertia em reencontro. E o que parecia um fim trágico era apenas o começo de algo maior. A notícia se espalhou rapidamente pelo palácio. O governador do Egito era, na verdade, um hebreu, um filho de Canaã, um irmão perdido. Faraó, ao ouvir o relato, não reagiu, com desconfiança, mas com bondade. Disse a José: mande buscar sua família, traga seu pai. Darei a eles o melhor da terra, comerão da fartura do Egito. José preparou presentes, carregou caravanas e enviou seus irmãos de volta a Canaã. Mas agora eles não voltavam. Com culpa, voltavam com esperança. Voltavam para buscar o pai que chorava há décadas, acreditando que seu filho estava morto. Quando chegaram, Jacó mal acreditou. Seus olhos cansados buscaram sinais nos rostos dos filhos. José está vivo, disseram. Ele é o governador do Egito. Jacó duvidou. Seu coração, ferido pelo tempo, hesitou. Mas ao ver as caravanas, os presentes e ao sentir no espírito a confirmação divina, exclamou: basta, José, meu filho, vive. Antes de eu morrer, irei vê-lo. E assim, o velho patriarca se levantou. A jornada foi longa, mas não tão pesada quanto a saudade que carregava. Ao se aproximar do Egito, Jacó parou em Berseba e ali ofereceu sacrifícios a Deus. Naquela noite, o Senhor lhe falou: não temas descer ao Egito, Jacó, porque ali farei de ti uma grande nação, e eu descerei contigo, e certamente te farei voltar. Foi a confirmação que ele precisava. Jacó seguiu com paz no coração. E então, o momento. José soube que seu pai estava chegando. Subiu em sua carruagem real e partiu ao seu encontro. Ao vê-lo, correu, abraçou-o, chorou longamente sobre seus ombros, anos de distância, de lágrimas silenciosas, de noites sem respostas. Agora se dissolviam naquele abraço eterno. Jacó disse: agora posso morrer em paz, porque vi teu rosto e sei que ainda vives. O reencontro de pai e filho era o coroamento de uma história conduzida por mãos invisíveis. Uma história tecida entre sonhos, prisões, injustiças, mas guiada por propósitos eternos. José, então, preparou morada para sua família na terra de Gósen, uma das melhores regiões do Egito. Ali, os filhos de Israel prosperaram. O tempo passou. Jacó envelheceu ainda mais. Antes de partir, abençoou cada um de seus filhos. E quando chegou o momento de sua morte, pediu que fosse sepultado ao lado de seus pais, na terra de Canaã. José, com honra, levou o corpo do pai até lá, e toda a comitiva do Egito o acompanhou, como sinal de respeito àquele que era o patriarca da linhagem que Deus havia escolhido. Depois do funeral, os irmãos temeram que José, agora sem o pai vivo, se vingasse. Prostraram-se novamente e disseram: perdoa-nos, por favor. Mas José, emocionado, respondeu com palavras que atravessariam gerações: não temais,
Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para salvar muita gente com vida. Foi ali, naquela frase, que toda a dor encontrou seu significado. A injustiça sofrida não o fez duro. O poder conquistado não o tornou soberbo. A ausência de vingança não era fraqueza, mas força vinda do alto. José escolheu o caminho do perdão, e por isso se tornou ainda mais nobre do que qualquer coroa poderia fazê-lo. A história de José nos ensina que Deus não nos abandona no silêncio, que os sonhos dele têm tempo e que mesmo o vale mais escuro pode nos conduzir ao propósito mais brilhante. No fim de sua vida, José também fez um pedido: que seus ossos não ficassem no Egito. Ele cria na promessa. Sabia que um dia seu povo voltaria à terra prometida, e assim terminou sua jornada, não com rancor, mas com fé. Não com ruína, mas com redenção. José morreu com 110 anos, tendo visto seus filhos, netos e bisnetos. Foi sepultado, mas sua história ecoou para sempre, porque a vida de um homem guiado por Deus nunca termina no abismo. Ela sempre encontra redenção, propósito e eternidade.